E aí, pessoal, beleza? Eu acho que tem uma coisa aqui que eu penso que merece uma reflexão. São esses últimos acontecimentos aí na França, no que diz respeito a essas definições do que é direita, do que é extrema direita, do que é esquerda. Eu acho que tem uma coisa aí que está meio esquisita, acho que tá uma coisa meio complicada ou meio maldita dentro desse, dentro desse processo todo, que me chamou a atenção e que eu acho que a gente precisa fazer algumas reflexões sobre isso, né? Mais especificamente falando, essa eleição da Marine Le Pen na França, digamos assim, né? Eleição do grupo partidário dela, né? Essa tentativa de formar uma maioria no parlamento francês e que até agora tudo indica, as pesquisas indicam que o Rassemblement National vai ser o campo majoritário dentro do parlamento francês, a esperar o que vai acontecer agora nesse sábado, mas tudo indica que o Rassemblement vai conseguir obter a maioria das cadeiras no parlamento francês. E por conta disso, a minha reflexão é a respeito da forma como a imprensa, de uma maneira geral, somente aqui no Brasil, tem denominado o espectro político, como é que ela tem interpretado o espectro político da Marine Le Pen. Né? No caso, o que você vê a mídia falando tem a ver com essa de chamar de extrema direita, né? No caso, extrema direita. Bom, extrema direita no mundo que a gente entenda, né? E até por essa palavra extrema, né? Indica uma série de coisas bastante sérias, né? Bastante complicadas, como racismo, né? Como o que aconteceu, assim, a gente não querer falar sobre isso, mas o que aconteceu com povos que foram é, destruídos, né, na, na Segunda Guerra Mundial, né, que o YouTube ele não permite que a gente fale certas coisas aqui, mas você já sabe o que a gente está falando. Então isso aí seria a extrema direita, né? Não precisa você pensar muito para você saber o que é extrema direita. Só que pelo que a gente vê nas reportagens e nas entrevistas, que, por exemplo, a Marine Le Pen ela tem dado, né, nesses últimos anos, isso não condiz com essa agenda daquilo que poderia ser chamado de extrema-direita. Né? Me parece que aí, me parece, né, que a imprensa ou ela está muito mal informada, né, ou então está fazendo isso de uma maneira proposital, né, como que quisesse criar um, um espantalho, né, um fantasma, né, em relação a isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque, de fato, se você for parar para pensar, o que é esse pensamento mais radical de direita era do pai dela, o Jean-Marie Le Pen. Ele sim tem todas essas qualificações que a gente não pode, algumas delas a gente não pode comentar aqui no YouTube, né? Senão a gente pode ser barrado, enfim. Então, e ela rompeu e expulsou o próprio pai do partido, tomou conta do partido em 2015, se eu não me engano, foi 2016. Então, assim, não dá para você dizer exatamente que ela segue essa agenda, mas ela é uma pessoa de direita, né? E o que isso representa em termos do espectro político, com relação ao que acontece na França hoje? Né? Mais especificamente, o que eles estão defendendo é um nacionalismo. Né? O que a Marine Le Pen e o grupo dela estão defendendo
é o nacionalismo francês, que é algo que já existia há muito tempo e que a gente não pode confundir nacionalismo com fascismo, por exemplo, né? Então nós vamos ter que chamar a Revolução Cubana de uma revolução fascista, porque eles eram nacionalistas também. E várias outras revoluções que aconteceram com esse sentido e que eu acho que tá sendo colocado de uma maneira a criar um certo pânico moral em relação a essa ascensão, né, do que eles estão chamando de extrema-direita, mas é uma direita somente. Não quer dizer que seja extrema. Quem poderia ser chamado ali, nesse contexto francês, de extrema-direita, é o Zemmour, o jornalista Éric Zemmour. Poderia, né? Mas assim, eu acho que estão confundindo bastante. Eu acho que essas questões da extrema-direita, que é o terror, né? Que é o horror, com pessoas que estão defendendo uma pauta nacionalista, né? Por exemplo, teve uma reportagem agora há pouco que eu assisti da BBC brasileira, né? Não, da BBC não. Ou era da BBC ou da Deutsche Welle Brasil, uma das duas, né? Enfim, depois eu posso colocar o link aqui embaixo. Mas ficam criando essa imagem, essa reportagem, acho que é uns 4, 5 minutos, mas no começo da reportagem, todinha criando esse mal-estar, esse medo, esse pânico moral, assim, um espantalho, um bicho-papão em relação a Marine Le Pen. E o nome desse vídeo é o que é que defende a extrema-direita francesa, o que é que pensa, o que é que defende, alguma coisa assim. Que é essa extrema, que eles estão chamando de extrema-direita, a Marine Le Pen, né? Então, assim, o que é que defende? Então, eles passam o começo do vídeo todinho, ou seja, assim, a gente pode pensar que é uma narrativa, porque eles passam o começo do vídeo todinho dizendo, criando um terror, né? Assim, claro que o Jean-Marie Le Pen defendia coisas absurdas, condenáveis, né? Terríveis, né? E ele sim é de extrema direita, mas esse pessoal que está aí, não. A questão é que parece que se você se coloca, se você minimamente defende o seu país, né? Por exemplo, o que essas pessoas elas estão sendo contra é a imigração ilegal, né? E se você for ver as propostas, inclusive do Bardella, que provavelmente, não se sabe ainda, claro, né? Mas que poderá ser o primeiro-ministro para fazer esse regime de coabitação com o Emmanuel Macron, né? O que ele propõe, por exemplo, é um corte, né, nos impostos de vários produtos, de vários setores, né? E aí, quando perguntam para ele da onde é que ele vai tirar esse dinheiro desse corte desses impostos para poder, né, substituir, ele vai dizer que exatamente vai ser tirado desse dinheiro que é gasto com esses imigrantes, com esses... Então, assim, se simplesmente você falar que você vai retirar o dinheiro de imigrantes que não são pessoas nativas naquele país para ajudar as pessoas daquele país, você é chamado de extrema-direita, então eu acho que isso é uma extrema burrice. Porque eu acho que são coisas que não... Parece um mundo invertido, né? Se você vai tirar dinheiro... Porque assim, o que ele está querendo dizer é que ele vai ajudar as pessoas que vivem na França. As pessoas que já estão lá, as pessoas que precisam de moradia, né, de alimentação, de educação, etc. O que ele está querendo dizer é isso, né? E por conta disso, ele vai ser chamado daquelas qualificações que alguma delas a gente não pode falar aqui no YouTube, e ele vai ser visto como extrema-direita, como fascista. Como assim?
Então, essa é uma reflexão que a gente deve fazer e tentar aprender o que é realmente, o que são essas cores exatamente do espectro político, porque esse extremo, ele indica coisas muito pesadas. E não é isso que essas pessoas do Rassemblement Nacional estão defendendo. Elas estão defendendo a defesa de interesses nacionais, em relação a talvez uma defesa de interesses globais, internacionais, etc. É apenas uma questão muito mais simples do que você simplesmente acusar a pessoa de algo que é muito pesado, de que é um crime, né? Fazer uma acusação dessas, eu acho que não é a coisa mais adequada para você definir esse campo específico aí. Você pode dizer que são pessoas de direita, pode ser, né? Mas qual é a pessoa, qual é o povo que não vai defender o seu próprio país? Isso, assim, agora então todo mundo que defende o seu país vai ser chamado de extrema direita? É isso que é entendeu? Não que você necessariamente você seja aqui esteja sendo contra imigrante, não tem nada a ver com isso, né? Eu acho que o Trump ele tem um discurso muito violento e muito humilhante em relação aos imigrantes de uma maneira geral. Isso é completa, e o Bolsonaro também. Isso é completamente diferente do que a Marine Le Pen e o partido dela estão propondo lá na França. A gente pode dizer que, por exemplo, o que o Bolsonaro fez aqui, sim, é uma questão, é a extrema-direita. Eu não me lembro da Marine Le Pen, pode ser que alguém mostre alguma coisa aí, mas ela tenha sido contra a vacinação contra o Covid, assim como o Trump e o Bolsonaro foram. Tá entendendo? Então, assim, a extrema-direita, ela é representada por esses caras. Mas na França, eu acho que estão criando um burburinho, uma coisa, uma hype muito grande, uma tempestade em copo d'água em cima de uma coisa que não tem provas nenhuma disso. Pode ser que uma vez no governo, espero que não, né? Porque todas essas atitudes de extrema, seja lá de onde for, principalmente a extrema-direita, são completamente condenáveis. A gente sabe o que aconteceu historicamente quando a extrema-direita chegou ao poder no mundo. Ninguém tem dúvida disso. Mas não tem nada que diga que esse seja o caso da Marine Le Pen. Né? E eu fico abismado como a mídia aqui, como esse exemplo que eu dei dessa reportagem da BBC ou da Deutsche Welle, que cria esse... E não é só isso, é só um exemplo, né? Mas está todo mundo aqui chamando de extrema-direita. Então eu acho que é sempre bom a gente poder fazer uma reflexão sobre aquilo que está chegando até a gente poder abrir os olhos e saber separar o joio do trigo, né? Porque não dá para você... Porque é uma agenda política, eu acredito que toda a mídia não é isenta, né? Mas assim também já é demais. Porque você colocar no campo de um fascismo, a não ser que alguém venha aqui, comente e me mostre o contrário, eu estou aberto a opiniões, não tenho problema nenhum com isso. Posso estar enganado? Eu penso que não. Mas se eu tiver, por favor, pode me mostrar, pode mandar as coisas aí, me explicar, que eu tô vendo. Eu tô dentro. Mas até então não existe do mesmo jeito que a gente sabe o que é a extrema-direita no mundo, né? Não tem nada a ver. E essa reflexão a respeito da mídia, como é que a mídia está passando isso é super importante, porque não tem base, né? Então é isso, vamos ver aí o que acontece nesses próximos capítulos. Agora, nesse sábado, dia 7, né, 7 de julho, nós vamos saber como é que vai ficar. E eu não acredito que o Bardella, uma vez tomando posse como primeiro-ministro, ele vai fazer nenhuma barbaridade, que é o que se espera quando algum extremo do espectro político chega ao poder. Então vamos pensar, vamos raciocinar melhor sobre as coisas
e vamos em frente. Até mais. Ah, e quem quiser se inscrever aí, né, dar uma curtida, a gente está agradecendo. Valeu, falou.